gente. Bora embarcar, o Paulo Nogueira Batista para essa conversa. Paulo, muito boa tarde, obrigada pela sua participação. Tudo bem? Tudo frio aí também, né? Aqui em São Paulo está bem frio, chuvoso. Pela sua Eu estou em blusa São está frio aí Paulo. também. Ah, você está em Eu São sou Paulo, de então São sim. Paulo. Boa tarde, Daiane. É um prazer dar uma entrevista para você pela primeira vez. E Verdade. boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigada, obrigada. É um prazer é todo meu, uma honra minha aqui. Eu sempre acompanho, fico nos bastidores ouvindo aqui a conversa e aprendendo um pouco e também pescando ali muito para contribuir com os nossos programas. Então, sua fala aqui nas segundas-feiras quinzenais sempre tem um papel de coordenar um pouco do que a gente vai analisar durante a semana. A gente faz o corte lá depois, então sempre rende bastante. Espero que eu consiga fazer o mesmo aqui com o Léo, que é mais difícil, né? Paulo, vamos começar sobre esse caso da Palestina, né? Eu fiquei aqui na cobertura ontem, no plantão do final de semana, e até comentei isso de manhã. A primeira coisa que eu fui fazer quando eu vi as imagens foi primeiro apurar se era de fato Rafah, se aqueles ataques tinham sido cometidos por Israel, enfim, aquela apuração inicial de qualquer jornalista que se vê diante de imagens muito brutais. E aí foi uma sequência, né, de várias repercussões, hoje também uma série de lideranças, políticas nacionais e internacionais se posicionando, mas uma fala que ficou muito permeando várias matérias, era sobre o posicionamento da Corte Internacional de Haia, dizendo que ela estava em silêncio. É um silêncio que, a gente precisa interpretar o que é esse silêncio. É um silêncio diante de uma impotência, diante da violência cometida por Israel, que ignorou todas as recomendações, as decisões, passou por cima e disse: farei aqui e vou fazer mais, vou fazer sangrar, né? Porque parece que é uma ação muito odiosa a conduta de Israel. O presidente Lula tem falado muito sobre isso, tem sido muito criticado. Como é que você vê, primeiro, essa questão internacional diante desse silêncio que chamam aí de Haia, hein? Bom, entre outras coisas, Daiane, essa ação de Israel, no fim de semana, foi uma afronta direta à Corte Internacional de Justiça, que havia há poucos dias recomendado, determinado que Israel, que faz parte do tribunal, cessasse os ataques a Rafah. Israel não só não cessou, como escalou, fazendo o que você descreveu. Então, Israel está se colocando numa posição. Você lembra que os americanos sempre apontavam o dedo para alguns países, Irã, Coreia do Norte, outros chamavam de estados delinquentes, rogue states? Hoje, o estado delinquente mais proeminente no mundo é Israel. É um rogue state que não obedece a regras internacionais, não atende a princípios humanitários, dá de ombros para o resto do mundo. E com isso, Daiane, está ficando cada vez mais isolado. Os europeus já saíram criticando hoje e ontem o que Israel fez em Rafah, né? Os americanos, que eram o principal, são ainda o principal aliado de Israel no mundo, estão cada vez mais desconfortáveis, né? Estão tentando reduzir o estrago para os Estados Unidos, que é estar dando suporte a um país delinquente, que é Israel, né? Não tem como esconder isso, né? Então, eu creio que Israel, no fundo, quem sou eu para dizer o que Israel deve fazer ou não do ponto de vista do seu interesse? Mas se eu posso julgar à distância, Israel está agindo contra o seu interesse. Está se colocando numa posição de isolamento sem precedentes na história desse país. O ponto que você traz aqui é importante, porque, por exemplo, ontem, por parte de Israel, primeiro era dizer que o ataque foi às instalações do Hamas. Aí, num segundo momento, nós atacamos lá porque tinha integrantes do Hamas naquela região, naquele campo de refugiados. Aí, no terceiro momento, quando a coisa começou a repercutir, as declarações de Israel foram na direção de que nós vamos apurar. Nós, de fato, atacamos, houve uma ação, mas nós vamos apurar exatamente, porque lá tinha integrantes do Hamas e tal. E hoje, a declaração do Netanyahu é dizer que foi um erro trágico. Isso demonstra também uma situação muito diferente dos últimos tempos, né? Muito fruto disso que você apontou, esse isolamento internacional. Como é que vai ficar os Estados Unidos diante disso também? Porque ficou o tempo todo ali protegendo, fazendo a linha de calma, eu seguro, está errado, mas
é bom ver o outro lado e tal, mas agora fica difícil fazer uma defesa diante disso. E o próprio governo de Netanyahu está dizendo que foi um erro trágico, né? O próprio Netanyahu disse isso. Isso. Eu não sabia, mas mostra que Israel se deu conta do tamanho do estrago que produziu, não só nas pessoas que foram assassinadas, mas na posição internacional de Israel. Macron, vários líderes europeus vieram a público dizer, né, que era inaceitável o que Israel estava fazendo. Os americanos têm uma posição singular, porque lá nos Estados Unidos, a força do lobby judaico é extremamente importante. E eles conseguem conduzir e influenciar de forma decisiva o posicionamento internacional dos Estados Unidos nessa área. Acontece que Israel está levando ao paroxismo essa atitude agressiva, opressiva em relação aos palestinos. Né? Agora virou assassinato em massa, genocídio, como diz o Lula. Né? Então, os Estados Unidos, apesar da força do lobby israelense, tem que parar para pensar, porque como é que nós vamos ser arrastados atrás desse Netanyahu com um desgaste incrível dos Estados Unidos? Todos os valores que os americanos diziam que professavam, que propagavam pelo mundo, democracia, direitos humanos, justiça, respeito à lei, estão sendo arrastados na lama pelo comportamento desse aliado preferencial que é Israel, né? Então, me parece que Israel, agora tardiamente, o Netanyahu, pelo visto, está tentando reconhecer erro, né? E dizendo que é um erro trágico, né? Mas isso não vai impedir que Israel continue se isolando cada vez mais. Né? Agora, para que ele pudesse levar isso adiante, ele teria que dizer, não, em face do que ocorreu, nós paramos os ataques, vamos suspender os ataques, cumprir a ordem do tribunal. Exatamente. Eu vou ler aqui a declaração do Netanyahu. Ele diz, num discurso ao parlamento, ele afirmou que, abre aspas, apesar dos nossos máximos esforços para não ferir civis inocentes, na noite passada houve um erro trágico. Nós estamos investigando o incidente e vamos obter uma conclusão, pois essa é a nossa postura, disse Benjamin Netanyahu. É a declaração daquelas que, para quem acompanha, né, toda essa ação contra o povo palestino, é meramente protocolar, né, diante de um cenário de isolamento desfavorável. Muito tem se falado, até o Léo perguntou isso aqui hoje de manhã no Bom Dia, né, se não é o momento do Brasil também tomar uma atitude adiante, como fez Colômbia, e tem defendido vários parlamentares aqui de um rompimento das relações. Teve um comentário de um internauta que disse assim, falar sobre rompimento é muito fácil, mas diante do lobby que tem o governo israelense no mundo, é muito difícil para o Lula fazer tudo isso, ainda que seja muito pouca, né, as relações comerciais, que isso interfira muito pouco na nossa economia. Como é que você vê essa questão do ponto de vista econômico e diplomático? O internauta tem razão. O que inibe as reações dos países, inclusive do Brasil, é a força do lobby israelense dentro do país. Existe nos Estados Unidos, notadamente, mas existe aqui também. São pessoas, são grupos influentes, endinheirados, capazes de mover pedras, de jogar pedras e atingir um governo que desagrade. Né? O Lula, apesar disso, tem sido muito vocal, tem falado em genocídio. O embaixador brasileiro foi retirado de lá depois de uma humilhação que sofreu lá em Israel, foi trazido para o Brasil e não voltou. E o Celso Amorim disse que não volta. Então o Brasil não chegou a formalmente romper relações com Israel, mas ao retirar o embaixador, deu um passo que na diplomacia é bastante importante. Né? Agora eu acho o seguinte, além de eventualmente romper relações com Israel, como muitos países estão fazendo, é importante que se organize contra Israel um boicote, um embargo, sanções, como fizeram contra o regime de apartheid na África do Sul. Porque enquanto Israel ficar impunemente massacrando os palestinos, eles não vão se comover com notas de repúdio, com declarações, por mais enfáticas que sejam, e vão continuar nessa toada. Então, me parece que é muito importante os países, as sociedades se mobilizarem para atingir Israel no ponto sensível, que é dinheiro, economia. Como dizia o Delfim Neto, né? A parte mais sensível do corpo humano, isso vale para Israel,
é o bolso. Enquanto eles não sentirem esse aperto forte, afinal, que país merece melhor sanções, merece mais sofrer sanções do que Israel? Sanções, embargos, retaliações. Nenhum, no momento nenhum. Nenhum no mundo está se comportando de maneira tão delinquente, como eu dizia. Né? Então, romper relações diplomáticas pode ser importante. Eu compreendo o ponto que foi feito pelo internauta. Nós temos que lembrar que o governo Lula é um governo amplo, né? Um governo que conta com muitas forças. Inclusive, representantes da comunidade judaica devem estar nessa arca de Noé que compõe o governo Lula. Então, eu compreendo que o Lula não possa sair chutando o pau da barraca, né? Mas ele está tomando posição e pode, diante dos fatos novos que ocorreram, tomar uma posição ainda mais dura. Né? Tem notícias aqui hoje dando conta de uma tensão até maior na região ali, né? Segundo a imprensa israelense, teve troca de tiros com forças do Egito, e forças israelenses, um ambiente ali de muita tensão já que vai se acumulando. Teve a morte do presidente iraniano no acidente de helicóptero, tudo isso ainda a ser apurado, né? Não tem nenhuma teoria em cima disso, mas gera um clima ali de muita tensão naquela região. E a gente já vive um ambiente que tem uma tensão também com a Ucrânia, né? O mundo está muito, parece que está a ponto de, né? No Japão teve exercícios também, Coreia do Norte também se movimentando novamente. Esse ambiente internacional não tem o mesmo condutor de tensões, de conter tensões, né? Parece muita coisa pipocando. Isso reflete muito a conduta de certos dirigentes nacionais, né, como dirigentes internacionais, no caso, né, do Biden, por exemplo. Muito se fala dessa postura, dessa conduta dele. Ele parece ser um político que só age quando o incêndio está já destruindo, aí ele entra ali e não necessariamente ele. Mas os Estados Unidos sempre tentou controlar muito onde pipocava tensões, porque ele não teria capacidade de conter tudo ao mesmo tempo. A sensação que eu tenho agora é que tem muita tensão acontecendo. Isso é reflexo dessa postura do Biden na sua avaliação, ou tem outros fatores aí? Tem outros fatores, mas o primeiro, Daiane, eu não me recordo de nenhum momento no quadro internacional tão grave quanto esse, desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando de 80 anos, onde nada de comparável acontece. Você tem vários focos de tensão agudas, né? Focos agudos de tensão. Você mencionou Israel, Oriente Médio, primeiro. Segundo, Ucrânia, Rússia. Terceiro, Taiwan, China-Taiwan. A China acabou de fazer uma manobra militar agressiva, de cercar a ilha inteira. E declarou, segundo eu entendi, que essa manobra devia ser entendida como uma preparação para uma eventual intervenção numa ilha que eles consideram parte do território chinês, parte da China. Então nós temos o Biden, no meu entender, ele dá sequência à política externa americana, que vem de presidentes anteriores. George W. Bush, Obama, Trump e Biden formam uma linha contínua, o que sugere que essa política externa americana, agressiva, é uma política que faz parte não do governo americano atual, mas do Estado americano, do establishment militar, industrial, complexo industrial militar, para retomar uma expressão clássica do Eisenhower, né, que é muito relevante ainda. Né? Nós temos um quadro em que é claro que todos esses três focos são complexos, né? Esses três principais que eu mencionei. Não temos dúvida sobre isso. Mas se tem uma força propulsora da confrontação, no meu entender, são os Estados Unidos. Não especificamente o governo Biden, mas é todo um processo que levou à guerra na Ucrânia, de um lado, né? Todo um processo em que o lobby israelense subordina a política externa americana e permite que Israel faça o que faz, não só de hoje, não é de hoje isso. E do lado do Extremo Oriente, o que você tem? Você tem, no meu entender, uma China que está interessada em continuar o seu crescimento econômico pacífico. E um país incomodado com isso são os Estados Unidos, que estão aplicando sanções à China, sanções econômicas, sanções tecnológicas, denunciando a China constantemente. Né?
e permitindo que nessa área super delicada que é Taiwan, que haja movimentos que possam caracterizar uma tentativa de fugir do princípio de uma só China, que é o princípio que os americanos aceitaram também há décadas, entende? Então eu vejo com muita preocupação a situação mundial hoje. Nós estamos próximos, como nunca, de uma conflagração muito mais ampla, né? Que pode envolver no limite uma guerra mundial. Não podemos excluir isso, né? Olha a maneira como os europeus e americanos se referem à Rússia, Uhum. ameaçando crescentemente, né? Olha o que Israel está fazendo. Olha o foco de tensão entre Estados Unidos e China não resolvido, né? Então, o Brasil tem que observar muito bem isso, porque nós brasileiros temos uma tendência, Daiane, a achar que isso nunca não vai, isso não é É. conosco, né? Isso tem a ver com a nossa história, né? Que a América do Sul é um continente de paz desde o século XIX, desde a Guerra do Paraguai, que não houve nenhuma grande guerra aqui no nosso continente. Estamos acostumados com a paz, mas nós temos que nos preparar para uma situação que pode evoluir para algo muito pior, né? Então, eu vejo com preocupação o Brasil tão desarmado militarmente, tão despreocupado em se preparar para esse quadro tão preocupante como esse que nós vivemos hoje. E num quadro interno também muito preocupante, né, porque tem uma extrema direita que tentou um golpe, né, tentou articular um golpe, não foi, bem sucedida, mas continua se movimentando e tem muitos pontos aí que podem contribuir, né, a eleição do Trump pode contribuir muito Pode, para um fortalecimento interno, né. Vou ler pode. aqui alguns comentários dos nossos internautas, até já passo para comentar sobre isso. A Ilza Pereira entrou como membro aqui do nosso canal, Célia Mari TV, Socorro Gomes Coelho, a Socorro é do Sebrapaz, né, que é uma parceira nossa aqui também, presidente desse comitê pela paz. A Maria Angélica Codibelli diz aqui, o governo de Israel está esticando a corda, né, para que se enforque ainda mais perante o mundo, na avaliação dela aqui. José Luiz Coimbra diz, boa tarde aqui a comunidade, manda um boa tarde para o Paulo e para mim, obrigada, melhor jornalismo, diz o José Luiz aqui, obrigada pela sua audiência. Queria entrar justamente nesse processo da eleição do Trump, né? A eleição lá nos Estados Unidos é um processo que é uma caixinha de surpresas, mas as pesquisas dão conta lá que o Trump está bem. A eleição do Trump vai, na sua opinião, acelerar esse ambiente de tensões? Ele diz que resolveria a questão da Ucrânia rapidamente. Ele se fala que sobre a China, ele resolveria também e tem medidas lá para impor contra a China, mas no governo dele, ele impôs muitas sanções também, mas tentou fazer ali um caminho alternativo. Na América Latina, também tratava ali esses parceiros aí com uma certa complacência em relação a algumas coisas, não dando destaque muito, né, só depois que ele perdeu a eleição, ele deu algum destaque lá para o Bolsonaro e tal, mas foi recebeu o filho de Bolsonaro lá e tal. Como é que você avalia, hein? Preocupante o quadro nos Estados Unidos, né? Porque o Trump é um fanfarrão, né? Ele não confirma em pé o que ele diz sentado. Então, o que ele diz sobre Ucrânia, o que ele diz sobre China, para mim, vale pouco, né? O que nós sabemos é que ele é uma figura imprevisível, né? Hum. Ele não sendo presidente, nenhum presidente americano é autônomo para fazer o que bem entende em relação aos interesses estabelecidos, do establishment americano, militar, industrial, financeiro, entende? Então, acho que a grande preocupação para o Brasil na eleição do Trump, que vem fortalecer isso que você dizia antes, vem fortalecer a extrema-direita brasileira, que Uhum. já foi fortalecida pela vitória do Milei na Argentina, que é tão importante para nós, né? Então, o Milei na Argentina, um eventual governo Trump de novo nos Estados Unidos, cria um ambiente favorável à extrema-direita brasileira. Onde mora o perigo, Daiane? O perigo não é só na extrema-direita. O risco que nós corremos, que o governo Lula corre, é de uma aliança entre a extrema-direita e a direita convencional. Uhum. A direita convencional, a chamada terceira via, não tem votos, não demonstrou ter votos, mas tem muito poder econômico, financeiro, político, de comunicação. Então, uma aliança, uma arca de Noé pela direita, seria um perigo muito grande para o Lula e para nós, né? Porque
sim. Não que o Brasil, Lula e Brasil sejam a mesma coisa, mas nas circunstâncias do Brasil atual, Lula é a única saída que eu vejo. Você pode discordar, eu discordo dele muita coisa, do governo dele, mas qual é a alternativa ao Lula? Não tem. Nada é razoável no horizonte brasileiro. Então, quando se constrói uma coligação ampla, já está em formação, né, Daiane? Acompanha o que está sendo dito por banqueiros, economistas, jornalistas, mídia corporativa. Você vê que já está se configurando um cerco ao governo. Né? Como a situação é difícil, esse cerco encontra eco na população, inclusive na população mais pobre, que se deixa levar pela propaganda enganosa, no meu modo de ver, muitas vezes. Uhum. É importante isso que você destaca sobre a propaganda enganosa, né, porque, inclusive nessa questão internacional tem muita propaganda enganosa o tempo inteiro, né, só estão falando agora à tarde, de forma mais enfática, sobre o que aconteceu ontem à tarde. Então demorou quase 24 horas para a mídia tratar sobre o que aconteceu na Palestina como um massacre. E pautar um pouco mais a questão do que foi aquela agressão, do que foi aquelas mortes, e ainda com essas nuances, assim, de tratar as declarações do governo israelense ainda como eles estão apurando, o governo do Hamas diz que, como se coloca uma dúvida sempre nas informações trazidas pelos palestinos. Mas você citou essa questão da propaganda, né? Tem aqui. Vou colocar a matéria que publicamos lá na página de economia sobre a Focus. Pesquisa apontada aqui diz que o mercado eleva a expectativa para a inflação de 2024. A estimativa para o IPCA é agora de 3,86% ao final de 2024, ante a expectativa anterior de 3,80% há uma semana. Essa expectativa do mercado em relação à inflação é sempre muito pautada com a posição do Banco Central, particularmente do Campos Neto. O Campos Neto saiu falando aí esses dias, né, Paulo, sobre a expectativa que tem em relação à economia brasileira, que vai precisar de novas medidas aí em relação para conter a inflação, porque ele não vê uma expectativa muito positiva. Ele parece que está criando um caminho para sair e deixar bem difícil a posição de quem vai assumir o lugar dele, não? O pano de fundo dessas discussões é esse que você acabou de mencionar, é a sucessão do Roberto Campos Neto. Uhum. Mas antes de entrar nisso, a pesquisa Focus, o que ela é? É um levantamento semanal que o Banco Central faz junto a instituições financeiras, consultorias econômicas, né? E esse levantamento, a mediana dessas estimativas de inflação e de outras variáveis é publicada toda segunda-feira. Hoje saiu uma, né? O que Uhum. você nota? Que a inflação esperada para esse ano e para o ano que vem aumentou um pouco, aumentou na segunda casa decimal ou no máximo na primeira casa decimal. Esse aumento pequeno é motivo para manchete, é motivo para alarde. Né? E você sabe que queria levantar uma questão que não estava presente até poucos dias atrás na mídia, que é uma certa desconfiança sobre esse levantamento semanal Focus, de que ele possa estar sendo manipulado por agentes do mercado. Né? Então, o que se comenta, não posso confirmar, não sei se isso é verdade ou não, mas tem que ser apurado pelo Banco Central, é que um grupo de analistas que responde, que estão cadastrados como respondentes da pesquisa do Banco Central, estão elevando artificialmente as suas projeções de inflação para 7%, 8%, né? E com isso puxando o resultado para cima. Né? Para quê? Para elevar um clima que permita manter juros altos na economia brasileira, sustar qualquer tentativa de reduzir, ainda que gradualmente, essa taxa de juro. Se for verdade isso, é muito grave. Não pensem vocês que isso é uma história de conspiração que já aconteceu. As pessoas até lembraram que alguns anos atrás estourou um escândalo em torno da fixação da LIBOR, que também foi manipulada por agentes do mercado, a taxa interbancária de Londres, entende? Uma importante taxa de juros de mercado até então. Então, o Banco Central, olha, Daiane, o Banco Central é uma caixa preta.
essa caixa preta precisa ser aberta, porque se eles querem realmente credibilidade, como dizem que querem, eles têm que ter transparência, porque sem transparência não há real credibilidade. Sabe que a credibilidade é uma palavra das mais prostituídas no linguajar econômico, né? E quando você vê um economista de banco ou ligado ao sistema financeiro dizer precisamos de credibilidade no Banco Central, o que eles querem não é isso. O que eles querem é que o sucessor do Roberto Campos, os integrantes da diretoria do Banco Central, sejam pessoas da confiança deles, entende? É isso que está em jogo. Eles voltam ao ponto anterior. O que está em jogo agora? Roberto Campos Neto vai sair, o mandato dele termina. O Lula terá o direito de indicar. Todo esse barulho é para dizer para o Lula assim: olha, toma cuidado, hein? Não vai você indicar alguém que nos desagrade, porque isso vai gerar problemas de credibilidade, entende? É isso que eles estão fazendo. Eles estão querendo intimidar o ministro Haddad, intimidar o presidente Lula, para que essa sucessão se dê dentro dos cânones estabelecidos. Aí, olha, o próximo presidente do Banco Central, se for uma pessoa comprometida com o interesse público, terá que abrir essa caixa preta, terá que abrir essa pesquisa Focus, examinar como é que ela está sendo formada, como é que o Banco Central toma suas decisões, que modelos eles seguem, onde estão esses modelos, para que eles possam ser debatidos, entende? Por que a meta de inflação é essa que nós temos aí, 3%? Por que uma meta mais alta não é possível, um pouco mais alta? Entende? Mesmo assim, vê, Daiane, olha só, essa meta de inflação é 3% com mais 1,5% para cima e para baixo. Então, a expectativa de inflação que aumentou nas últimas semanas continua dentro do intervalo de tolerância do Banco Central. Por que esse carnaval na mídia e nas declarações dos economistas e banqueiros? Né? Tem que botar o pé no chão e avaliar com mais cuidado, né? Cobram transparência de todo o governo, né? Por que não cobram transparência do Banco Central? Ou será que só existe transparência nos bastidores? Pergunto. Do Banco Central para agentes do mercado financeiro. Entende? Nós temos uma distorção imensa na institucionalidade brasileira, que é a dependência do Banco Central dito independente em relação aos interesses financeiros privados. Veja de onde vieram os últimos presidentes do Banco Central. Roberto Campos Neto, Safra. Ilan Goldfein, se não me falha a memória, Itaú. E assim vai. E para onde vão esses presidentes do Banco Central, ou diretores, quando saem? Para uma outra instituição financeira. Ganhar rios de dinheiro, entende? Então é uma porta giratória, o interesse público está corrompido. Vou usar uma palavra forte, mas isso que existe hoje é uma forma de corrupção, vista com maior tolerância pelos arautos da denúncia da corrupção. Não é exatamente um pagamento por decisão do Banco Central, mas um pagamento na carreira dos diretores, dos presidentes do Banco Central. É uma confraria, que manda na política monetária, sustenta esses juros extravagantes que não se vê em quase lugar nenhum do mundo, com consequências trágicas para a economia brasileira. Déficit público, concentração de renda, baixo crescimento, entende? Eu já escrevi sobre isso inúmeras vezes, vários outros economistas também, denunciando, mas persiste. E não se explica. Os argumentos do Banco Central, como eu disse no artigo que vocês até publicaram, não são convincentes para sustentar, para defender essa política. Não são. Não me parece que sejam, pelo menos. Pode-se debater. Mas eu te pergunto, há debate? Onde é que está sendo debatido? A mídia corporativa repete em uníssono que essa política é a política decidida por um órgão técnico que tem que ser preservado na sua tecnicidade, independência em relação ao poder político, sem nunca lançar luz sobre como ele decide, quais as ligações simbióticas desse Banco Central dito independente com o sistema financeiro privado, entende? E procura na mídia corporativa algo sobre isso. Não vamos encontrar. Acabou o debate econômico no Brasil, hein? Eu cheguei em 2017 da China, fiquei estarrecido. O debate econômico brasileiro nunca foi brilhante, mas acabou.
Verdade. Você não tem mais voz, se silenciou todo um espectro da opinião econômica no Brasil, que só aparece em canais alternativos, como 247. Se não houvesse canais como 247, esse tipo de discussão que eu estou tentando esboçar aqui, numa espécie de monólogo, não existiria. Não existiria. Você ficaria ouvindo só os banqueiros, os economistas, os especialistas de mercado financeiro dizerem a mesma coisa, que não tem fundamento técnico suficiente, ou pelo menos é discutível, mereceria discussão, entende? Sim. Por isso eu vejo com muita indignação tudo isso que acontece nessa área. Muito. Vou colocar aqui na tela alguns comentários dos nossos internautas. A Márcia Azevedo diz, golpista no BC. Ela define aqui em 3 palavrinhas aqui. A Neidia Albuquerque diz, o Banco Central joga o tempo todo e desrespeita o povo, né, na avaliação dela aqui. E vou colocar aqui na tela a manchete da Folha de hoje. Eu queria te ouvir sobre essa questão. Manchete tratava aqui sobre o que eles chamam de déficit, despesa, né, fixa, deve ampliar déficit ou frear os investimentos. Com o gasto obrigatório em alta até 2026, há um risco de descumprir as metas fiscais. Então, mesma tese. Aí aqui embaixo vai colocando aqui o nível de despesa, etc. E tal. A linha geral para essa manchete, dentre outras coisas, é falar sobre a política do salário mínimo. E que, segundo aqui os economistas e tal, isso tem prejudicado o Brasil, vai prejudicar o Brasil, porque está tudo muito atrelado ali, os pagamentos de servidores, pensões, tudo isso muito atrelado ao salário mínimo. Essa é uma política que o presidente Lula sempre colocou na pauta e sempre foi um caminho, né, para a valorização da renda dos trabalhadores. Como é que você vê esse discurso agora em relação ao orçamento fixando a ideia em relação à renda do trabalhador, principalmente o salário mínimo? O Lula não vai cair nesse canto, nessa toada, né? Porque se ele cair nesse canto de sereia, ele perde qualquer popularidade. Onde é que ele se ancora? Ele se ancora nas políticas de distribuição de renda que ele prometeu e que ele encarna como criador do Partido dos Trabalhadores, sindicalista. Né? Ele praticou no primeiro mandato, no segundo mandato, uma política de valorização do salário mínimo. Ele está retomando essa política que foi abandonada nos governos Temer e Bolsonaro. E está retomando com que intuito? Com o intuito de colocar dinheiro na mão de quem precisa e na mão de quem gasta, portanto, reativa a economia. Então, a política de valorização do salário mínimo tem impacto sobre o crescimento e tem impacto em termos de distribuição de renda. É natural que o governo Lula procure fazer isso. Agora, é engraçado, né? Quando ele faz isso, quando se tenta distribuir renda para os mais pobres, aí logo alegam que as contas públicas não aguentam, etc. Eu não sou contra examinar os impactos fiscais de tudo que o governo faz, é importante. Mas eu noto que, por exemplo, não diz na manchete, não diz despesa de juro de 7% para o setor público consolidado do PIB, 7%, freia investimento. Não. É como se a despesa de juros não fizesse parte do orçamento. A piada, né? Uma piada, Total. porque você sabe que o déficit total ele é resultado, sobretudo, da despesa líquida de juros. Muito menos do que no badalado resultado primário. Se você olhar focos de hoje, por exemplo, você vai ver que tem um déficit primário esperado de 0,7% e um déficit total da ordem de 6, 7% neste ano e no próximo. O que explica essa discrepância? A carga de juros, que é alimentada pelo que eu estava tentando explicar antes, pela política de juros exorbitantes praticada pelo Banco Central, com aplauso geral dessa mesma gente que sobe no palco e declama: o salário mínimo vai nos arruinar. Olha, com essa elite que nós temos aí, com essa discussão pública de temas econômicos, o Brasil não vai conseguir sair da crise. E eu espero que o Haddad, o Lula, não se deixem sensibilizar por isso. Não podem, porque eles não vieram aqui para governar para Faria Lima, nem para a mídia corporativa, nem para as minorias endinheiradas. Não vieram para isso. Eles vieram para
não digo mudar o Brasil radicalmente, porque tem que ser realista, as condições não permitem, mas para dar passos nessa direção. E eles estão tentando, com a política de salário mínimo, com a transferência da Bolsa Família e outras políticas, a elevação da tabela do limite de isenção no imposto de renda, pessoa física, e outras políticas de moradia, de saúde, de educação. Esses estão tentando, né? E eles merecem apoio nisso, não um coro de preocupações fajutas com o déficit fiscal. Porque eu só aceito uma pessoa ter uma preocupação com o efeito das medidas sociais sobre o déficit público se essa mesma pessoa reconhece a importância da carga de juros para o desequilíbrio fiscal. Se não, me desculpa, não é uma conversa séria, é uma conversa de lobista. E a mídia brasileira está infestada de lobistas, travestidos de economistas, de financistas, de pessoas com credibilidade, a palavra mais prostituída do jargão econômico. Entende? É uma vergonha que nós estamos vendo aí. Muito. A Olivia Rosa diz aqui, Bolsonaro exigiu a abertura da caixa preta, né, do BNDES, né? Por que o Lula não pode também exigir o mesmo para o Banco Central? Faz essa indagação aqui a você, Paulo. Olivia, a Olivia tem razão. Não só o Bolsonaro exigiu a abertura da caixa preta do BNDES, como Não depois fez. que foi aberta, ele reconheceu publicamente que não havia caixa preta. Depois que ele lançou esse mote, ele reconheceu, a Olivia há de lembrar isso, reconheceu publicamente que não havia caixa preta no BNDES. Mas eu digo a você, Olivia, repito, há uma caixa preta no Banco Central. Caixa preta que protege o quê? As ligações simbióticas entre o Banco Central e o mercado financeiro, a turma do dinheiro. Entende? Essa caixa preta, para abrir, eu diria que tem que ter uma revolução social no Brasil. Porque como é que essa caixa preta é protegida? É assim, boicota-se a incorporação ao comando do Banco Central de qualquer pessoa que não seja da confiança dos administradores dessa caixa preta. É assim que funciona. Então vamos supor, por exemplo, fala-se muito que o Galípolo será o próximo presidente do Banco Central. Eu não sei dizer exatamente, mas será que a turma do dinheiro considera o Galípolo um desses que poderá contribuir para manter a caixa preta fechada? Talvez não. Então vamos ver o que vai acontecer ao longo das próximas semanas e meses. Se não vai haver um bombardeio para tentar carimbar o Galípolo, já começou isso, né? Como um irresponsável instrumento da política dentro do Banco Central técnico, entende? Então, o Galípolo tem que tomar muito cuidado, porque já estão armados os canhões da Faria Lima diretamente nele. Para quê? Para intimidar o Haddad, intimidar o Lula. Esse rapaz aí, estou especulando um pouco, não sei se está nesse pé, mas pode ser que esteja. Esse rapaz aí não. Esse aí não é um técnico confiável, capaz de integrar a diretoria do Banco Central, tomar decisões exclusivamente com base técnica, né? Como se as decisões do Banco Central fossem apenas técnicas. Né? É uma farsa. Em resumo, é uma farsa imensa isso que está acontecendo na política monetária brasileira. Para falar um pouco sobre esse monotema, né, monotemático, parte da mídia, a capa do Globo de hoje também foi nessa direção, né? Manchete é: regra do salário mínimo anula ganhos da reforma. Correção de benefícios acelera gastos do INSS que vão a 1 trilhão, né? E aí, como lembrou aqui o Paulo, não se fala do que paga com juros, mas parece que o problema é só aquilo que se dá ao trabalhador, e se dá não, né, porque estabelece uma regra, ele tem que trabalhar muito para ganhar esse salário mínimo aí, que é um sacrifício. Ainda que seja aposentado, trabalhou muito para ganhar, e é muito pouco, né, é um discurso, e é isso que você também falou, né, sobre o trabalhador entender do que está se tratando esse debate, né, porque fica se colocando muito, tem que o orçamento, a questão fiscal, não sei o quê, e o trabalhador fica olhando para isso, achando que está certo, ninguém pode gastar mais, porque é corrupção, e aí vem tudo muito misturado nesses sentimentos quando as pessoas vão olhando. Mas quando entendeu do que está se tratando, talvez tenha um pouco mais de consciência. Está faltando um pouco mais da gente traduzir melhor esse economês
E o Lula faz isso muito bem, né? Quando o Lula esteve aqui no evento aqui em São Paulo, no sábado, ele falou do preço do arroz. Vou até colocar aqui na tela para a gente ver essa fala do presidente Lula, em que ele falou que estava muito bravo com o preço do arroz e tomou uma decisão, o governo, em relação a essa questão. Bora assistir. Essa semana eu fiquei um pouco irritado porque o preço do arroz, num pacote de 5 quilos, no supermercado estava R$ 36, no outro estava 33. Eu chamei o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, chamei a Conab, que é a nossa companhia de abastecimento. Opa. O vídeo travou aqui, não sei o que houve. O vídeo travou. E aí ele, enfim, mas o que segue aqui é que ele diz que chamou ali os ministros, a Conab, e decidiu comprar 1 tonelada de arroz aí para baratear o preço interno. Essa medida é importante justamente por conta da situação que se encontra lá o Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse, comentasse um pouco sobre essa medida do arroz, particularmente, né, que isso de fato vai contribuir economicamente para ajudar nessa questão do preço. Eu cheguei a ver preço de arroz aqui a R$ 50, dependendo do tipo de arroz aqui em São Paulo. E do ponto de vista da economia, qual o impacto que a gente pode ter em relação a essa questão da crise que se alonga lá no Rio Grande do Sul, né? Os problemas ainda de água ainda ocupando boa parte dos bairros ali do Porto Alegre, muitos municípios com dificuldade, tentativa de retomar o aeroporto, mas a economia tem um impacto lá, estão dizendo de um volume de prejuízo só no comércio de 10 milhões ali nesses dias. Como é que você vê? Daiane, você tocou em vários pontos importantes. O preço dos alimentos, de uma maneira geral, tem sido um fator de desgaste do governo. Né? Uhum. Eu gravei um pequeno comentário em vídeo para o meu canal no YouTube, recentemente, em que eu analiso os dados macroeconômicos do governo Lula. E procurei enfatizar que eles eram, no geral, de razoáveis para bons. E eu colhi muitas reações negativas de pessoas que assistiram o vídeo, me escrevendo dizendo, olha, isso é conversa de economista de gabinete. Venha ver o que está acontecendo na rua, nos mercados, os alimentos subindo. E, de fato, os alimentos, mesmo antes dessa crise no Rio Grande do Sul, claro, né, estavam sendo considerados muito caros. Ora, para quem pesa mais a alimentação? Para as pessoas de baixa renda, que gastam proporcionalmente mais com alimentos do que os de alta renda. Isso aparece no IPCA? Não necessariamente. O índice de preço oficial que o Banco Central persegue, não necessariamente, porque o IPCA tem uma cesta de bens e serviços que vai de 1 a 40 salários mínimos. Portanto, tem muita gente ali na composição da cesta que não tem nada a ver com a população de baixa renda, entende? Uhum. Então, tem que examinar até isso. Se os indicadores macroeconômicos são suficientes para avaliar a situação social lá no mercado, na rua, na casa da pessoa. Né? E acho que o Lula, com a sua sensibilidade política, está apontando para isso. Olha, eu estou consciente. Ele tem que apontar, porque conversa com qualquer pessoa do povo. O que ele te diz? A situação é muito difícil. O custo da alimentação está caríssimo. Não podemos arcar com isso. Né? Então, se o governo não se deixa sensibilizar por isso, agora o Rio Grande do Sul, para responder a outra parte da sua pergunta, o Rio Grande do Sul é um estado importante no Brasil. Tem 5% da população, algo assim, 6% do PIB, é o terceiro maior estado em termos de território, e sofreu uma enchente gigantesca, um choque de oferta em termos econômicos brutal. O que acontece com isso? Concentração de renda. Por 2 motivos, porque são os pobres os mais atingidos pela subida das águas, né? Moram em áreas mais vulneráveis, são os pobres que gastam mais com alimento, com choque de preços na alimentação, e a recessão. Né? Todo choque de oferta tem essa característica, produz inflação adicional e retração da atividade. O estado do Rio Grande do Sul é suficientemente importante para que isso tenha um impacto no quadro nacional, não um impacto assim decisivo, mas é um impacto adverso importante. Né? Então,
por isso eu estou impressionado com a extensão do desastre, a duração do problema, Sim. os estragos que estão sendo produzidos lá, né? E a demonstração de incúria, né? De falta de planejamento do governo, da prefeitura de Porto Alegre, que permitiu a degradação da infraestrutura, né? Da infraestrutura que protegeria o estado e a cidade de Porto Alegre desse desastre, né? Muito difícil, muito triste ainda acompanhar também essa situação que se prolonga, apesar do grande esforço, né? Hoje mesmo começa lá o que eles estão chamando de PIX, né? Direto, 44 mil famílias que já estão aptas a receber aquele auxílio para a contribuição ali de emergência de R$ 5.100 por família, né? Então, isso já ajuda bastante nesse processo de movimentação das pessoas que precisam urgentemente de uma série de utensílios, retomar sua vida caso a enchente ali já tenha baixado, enfim, tem uma série de movimentos sendo feitos e precisa que a água baixe, né, precisa tirar a água daquele lugar e manter as medidas de prevenção, de proteção às pessoas. Paulo Nogueira Batista, muito bom, foi um prazer conversar contigo, é sempre uma aula, muitas pessoas aqui participando da nossa conversa, e a gente volta a falar daqui a 15 dias, provavelmente com o Léo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Daiane, foi um prazer e abraço a todos que nos acompanham. Um abraço, tchau, tchau.